Bom, pessoal, vamos lá para a página 62, que é a hora de produzir o texto. Lembra que todo final de capítulo, todo final de unidade da língua portuguesa, eles trazem como atividade a produção de um texto? Quando a gente estava lá na escola, a gente confeccionou um cartaz, e aí depois da unidade anterior, vocês fizeram a autobiografia. Nós já estávamos de quarentena, eu ainda não li as autobiografias, porque eu falei para vocês que a gente vai finalizá-las lá na escola. Vocês fizeram só um esboço e depois eu vou ler e a gente vai melhorar essas autobiografias. E aí agora, pessoal, é a poesia. Na verdade, pessoal, se nós estivéssemos lá na escola, nós teríamos gastado provavelmente umas 3 semanas com essa unidade, trabalhando todo dia com poesia, com leitura de poesia, com recital de poesia, com confecção de poesia. Eu gosto muito de fazer poesia. Eu já tive aluno que gostou tanto de fazer poesia que eles compraram um caderno e eles iam todo dia confeccionando, criando uma poesia nova. Nós não tivemos essa oportunidade porque a distância é muito difícil. Eu ainda não consegui sair dessa caixinha aqui, que é eu mandar para vocês o vídeo, tá? Então a proposta feita aqui pela apostila, a gente vai ter que dar uma adaptada, tá? Eu vou ler com vocês a proposta e eu vou falar para vocês como que nós vamos adaptar, tá? Outra coisa, se nós estivéssemos na escola, todo começo do ano, eu crio com as crianças. Começo do ano não, na verdade eu crio quando nós estudamos o gênero poesia. Eu crio uma poesia da turma e eu sempre começo assim: o terceiro ano da Colibri é uma turma especial. Cada aluno que aqui estuda é uma figurinha sensacional. E aí a gente vai criando uma estrofe para cada aluno. E o que a gente faz? No final do ano, antes daquela apresentação que vocês fazem todo ano, vocês apresentam a poesia para os pais de vocês ouvirem. Eu tinha pensado até em fazer essa poesia, em sortear, por exemplo, de algum modo a gente sortear que aluno ia escrever sobre qual colega, mas eu acho que não vai dar certo. Eu vou deixar para fazer também lá na sala, não sei como, mas nós vamos ter que fazer lá na sala, porque é uma atividade que é muito proveitosa. E aí aqui, pessoal, ele fala o seguinte, ó. Então, eu tô lá na página 62, eu estou no tirar de letra, poema. Nesse capítulo, você leu diversos poemas sobre brinquedos e brincadeiras. Teríamos lido se nós estivéssemos em sala durante um tempo grande, trabalhando sobre o tema poesia. Então, a gente leu muito pouco, tá? Agora, chegou sua vez de escrever um poema sobre isso. Então, vocês vão pensar o seguinte: eu quero que vocês criem uma poesia. Pode ser pequena, pessoal, porque vocês não têm a minha orientação, não tem eu para ajudá-los. Quero que vocês escolham um brinquedo ou uma brincadeira para pensar uma poesia sobre ele. Sabe uma coisa? Eu, antes de fazer um poema sobre brinquedo e brincadeira, eu deixo as crianças, eu deixo vocês escreverem sobre o assunto que vocês querem. Então, tem criança que escreve sobre futebol, tem criança que escreve sobre a escola, tem criança que escreve sobre a flor, tem criança que escreve sobre o céu. E aí, a partir dessa primeira poesia, vocês vão criando as que são propostas aqui pela escola, pela apostila, tá? Então, tem um passo a passo aqui, só que esse passo a passo, ele é um passo a passo que você faria com um colega, só que você vai ter que fazer sozinho aí em casa, tá? Então, ó, converse com o professor e os colegas sobre o passo a passo para escrever um poema. Primeiro, dar título ao poema. Pessoal, não é a primeira coisa que eu faço, o título é a última. Eu escrevo primeiro a minha poesia, leio, vejo o que tá bom, vejo o que tá ruim, vejo se dá pra colocar mais rima, vejo se tem uma parte que não ficou legal, eu tiro e eu mudo por outra. E aí, quando eu vou passar limpo a minha poesia, é que eu dou um título para ela. É a última coisa que eu faço. Aliás, em qualquer produção textual minha, a última coisa que eu oriento meus alunos é dar o título. Dar o título sempre é a última coisa, porque o título eu acho que ele tem que ser muito impactante. A gente tem que ler o título e ter vontade de ler o texto.
se o título for, né, não dá vontade. Então, estruturar o poema em versos e estrofes. Então, vocês têm que pensar quantos versos vocês querem, quantas estrofes vocês querem. Eu sugiro que para essa poesia, para ela não ficar muito grande, já que vocês não me têm auxiliando, vocês façam ela com 8 versos, dividido em 2 estrofes. 4 versos, 4 versos, 4 mais 4, 8, aí daria 2 estrofes. Quer fazer maior? Sem problema. Tente não fazer menor que isso, tá? Buscar rimas para as palavras. Então, você escreveu lá, é uma frase. E aí, a última palavra da frase, já pensa em alguma rima para ela, para quando você for escrever a outra frase que for rimar com essa, você finalizar com aquela palavra que rime. Então, é gostoso antes, criançada, a gente fazer um banco de palavras que rimam. Pega um caderno e aí pensa nas palavras que vocês querem colocar no texto de vocês e fica atrás do pai, atrás da mãe, atrás do vô, atrás da avó, pesquisa no Google, pesquisa aí na internet, palavras que rimam com elas. Lembrando que se vocês são crianças, vocês têm que escrever palavras que vocês entendam, tá bom? Buscar a rima, né, para as palavras e respeitar o tema escolhido. Eu vou falar do futebol, mas escrevi lá sobre o abacaxi. Você não respeitou o tema. O tema é futebol? Então, faça uma poesia que fale sobre futebol, ok? Então, já continuo.